começando o programa Viva Mais, o seu programa de saúde aqui no Canal 20. Toda semana trazemos para você os melhores profissionais do estado e do Brasil para dar informações de como você viver melhor, cuidar de sua saúde e prevenir doenças. Entre no nosso site www.programavivamais.com.br e interaja conosco, dando sugestões de pauta, sugerindo perguntas. Sua participação é sempre muito importante para nós. E, inclusive, assista os programas que já passaram. Veja as perguntas, sugira as perguntas novas. Hoje temos conosco os dois grandes profissionais. Dr. João Zanini Filho, médico do esporte, ex-médico do Grêmio, do Juventude, de 1988 a 2010, trabalhou na Confederação Sul-Americana do Futebol e para a CBF, no controle de doping. E o Dr. Marcelo Camargo, educador físico, doutorando em Ciências Cardiovasculares pela URGS. Sejam bem-vindos hoje aqui conosco. Obrigado, boa noite. Obrigado. Sempre bom ter vocês aqui. O Zanini já veio aqui conosco, é um prazer tê-lo de volta. É uma alegria estar podendo conversar com vocês e com os telespectadores. Já que a gente está no verão, né, e o pessoal normalmente se esquece durante o ano, como esse é um estado que grande parte do tempo nós temos frio e nos escondemos com roupas, vai chegando o próximo verão, o povo enlouquece e procura muito, tanto o personal quanto o médico, o cirurgião plástico, para tentar botar o corpinho em forma para poder ir para a praia. Fazer um milagrezinho, né? No verão tá bonito, né? Só que muitas vezes o pessoal se esquece, né, Zanini, que antes de mais nada, o ideal seria uma boa avaliação médica. E a medicina esportiva, ao contrário do que muita gente imagina, inclusive eu fiquei sabendo disso num dos nossos programas, que a medicina esportiva, a especialidade é mais antiga do que a minha especialidade, cirurgia plástica. Exatamente, Miquel. É a segunda especialidade médica certificada mais antiga no Brasil. Então, o que tu colocaste também é muito apropriado. Ter sempre a noção, a ideia de que, ao iniciar qualquer tipo de exercício físico rotineiro, passar por uma avaliação médica é fundamental. Não é uma questão de puxar a brasa para o assado, mas é uma questão de saúde pública até, onde não saíram os dados mais recentes, mas os últimos dados se mostram em relação a peso, em relação à constituição física da população brasileira, da população gaúcha, se mostram cada vez mais preocupantes. E a análise de dados visuais que a gente faz em parques e praças, praias, é extremamente preocupante, porque nós vemos cada vez mais uma quantidade de crianças, né, que na nossa faixa, quando nós éramos crianças, isso não era tão comum, agora se torna uma raridade ver uma criança dentro de um peso relativamente adequado. Adolescentes, então, estão absurdamente fora de peso e adultos, então, eu posso quase dizer que já atingiram o caos. Nós temos seguramente mais da metade da nossa população acima do peso ideal. E isso traz consequências não somente médicas, mas sociais e econômicas gravíssimas para governos municipais, estaduais e federal. Na minha área a gente vê muito isso, viu, Zanini? Porque a quantidade de gente que chega, não é bem dezembro nem janeiro que eles procuram, mas a partir de outubro, o pessoal enlouquece, inclusive a academia, né, Marcelo? A gente vê assim, fica difícil, a gente estava falando até antes de começar o programa, fica difícil até conseguir um aparelho, né? É verdade. O pessoal resolve que de última hora vai colocar o corpo em fora. É aquela cultura, né? As pessoas ainda elas estão buscando a academia praticamente nos últimos 3 meses do ano, naquele intuito de entrar em forma, reduzir medida que adquiriu ao longo do ano para estar em forma aí para a praia praticamente aí a partir de janeiro, fevereiro, né? Que são os meses de calor, são os meses que a população se desloca para o litoral e as pessoas ficam também, né, mais despidas e aí querem mostrar o corpo, querem ficar mais à vontade na beira da praia, enfim, com as suas relações sociais. O Dr. Zanini comentou um assunto muito pertinente. Nós realizamos um estudo ano passado no município de Santa Cruz e a gente observou um impacto, um aumento na obesidade
e um aumento no sobrepeso das crianças e adolescentes da rede escolar daquele município, um aumento de 26%. Tá? Então, foi um estudo que a gente desenvolveu ao longo do ano passado. Na verdade, esse estudo já vem ocorrendo há 4 anos. E o ano passado a gente objetivou mais pontualmente na questão de sobrepeso e obesidade nessa faixa etária de adolescentes e crianças. Chegaram então, a uma conclusão por que isso é uma epidemia, na verdade, né, que vem aumentando, e nós, como somos um país aqui que copiamos muito os hábitos dos Estados Unidos, então a gente tem essa cultura muito próxima a eles com relação a hábitos alimentares, enfim, e essas consequências, esses hábitos, eles vão gerando essas alterações que a gente vem observando com relação ao sobrepeso. Eu acho que a gente, nesse aspecto, Marcelo, é um pouco cruel em relação aos Estados Unidos. Eu sou um americanófilo em vários aspectos, vejo os malefícios que a sua população tem em relação à alimentação, mas do outro lado do mundo, os chineses estão agora, há cerca de 5, 7 anos, que descobriram o prazer da alimentação, porque antes o governo proibia, que o regime comunista proibia de tal forma acesso, e até nem tinha como distribuição, acesso à alimentação. A população chinesa, nos últimos 7, 10 anos, começa a padecer dos mesmos males que a população ocidental. Quer dizer, o ser humano nunca teve tanta facilidade para alcançar, literalmente, o alimento, para o alimento à mão. Quer dizer, se a gente for se lembrar, ele é muito jovem, mas eu e tu, Miguel, nos lembrarmos de como era o supermercado há 30 anos atrás. Refrigerante era uma Não, refrigerante tinha 2 ou 3. Olha lá, né? Era uma garrafa no fim de semana. Biscoitos, bolachas, 4, 5 marcas. Hoje em dia tem corredores de guloseimas. João, para comer uma galinha, eu me lembro que a gente pegava a galinha, nós fomos no Taquaritinga, lá no interior de São Paulo. Então. Para comer a galinha, a gente corria atrás da galinha, quebrava o pescoço da galinha, depenava a galinha, fervia a galinha, e olha, para comer uma galinha dava trabalho. Hoje em dia tu vai no supermercado, tá quantas galinhas prontas quiser. Já vi até Aí o educador físico, não me deixa mentir, a profissão dele ficou muito mais valorizada com a modernidade. Porque há 50, 70, 100 anos atrás, ele não tinha, mesmo com o conhecimento dele hoje, naquela época, os avós tinham que buscar água no poço, ordenhar a vaca, rachar a lenha, quer dizer, eles já tinham a academia deles. Né, ou seja, eles praticavam mais atividades muito mais do que nós praticamos hoje. Mesmo nós indo à academia e buscando realizar caminhadas, enfim. Teve um ponto bem interessante, eu fiz umas férias um pouco diferentes, né? Agora na mudança de ano, fui para o litoral e fui para a serra. Me chamou muita atenção, porque nós íamos para a serra, ou aqui na própria Porto Alegre, nós íamos para a serra e você não via as pessoas caminhando e correndo ali na faixa Gramado e Canela. Me chamou muita atenção a quantidade de pessoas praticando caminhadas, corridas ou andando de bicicleta naquela faixa que liga os 2 municípios, Gramado e Canela. Ou seja, as pessoas estão praticando mais atividade física, né? Entretanto, elas fazem, parênteses, as pessoas estão fazendo mais exercício físico, entretanto, elas fazem menos atividade física. O que significa isso? Elas saem para caminhar, elas saem para correr, elas vão à academia fazer o seu exercício físico, entretanto, as suas atividades durante o dia são atividades muito sedentárias. Deixa eu fazer uma pergunta, Marcelo. Tu não notou assim que a faixa etária do pessoal que faz exercício não é a faixa etária que era na nossa época de guri? Na nossa época de guri, tu corria atrás de bola o tempo todo. Sim. Né? Qualquer coisa que tu fazia, que tu não tinha computador para ficar sentado e jogando em videogame. Isso é uma constatação minha só? Ou eu vejo muito pouco jovem em academia? Eu vou até além disso. Na verdade, tem uma questão até cultural e até questão também de segurança. Né? Eu fui criado brincando na rua. Então, eu jogava bola na rua, eu ia ao parque. Não ia ao parque só nos finais de semana, a gente ia ao parque, inclusive, como jovem, criança... Voltava do colégio e ia para o parque à tarde. As crianças não fazem mais isso. As crianças ficam reclusas em seus condomínios, né, num espaço limitado, muitas vezes, sem desenvolver algum tipo de atividade física. Mas ele citou muito bem o Marcelo em relação, por exemplo, à praia. Né, que as pessoas tentam desesperadamente entrar em forma para a praia. Aí a gente vê na praia... Né? Antigamente, quando vinha
Lá longe a gente avistava o carrinho do picolé e a meninada toda. Aí hoje tem 40 mil barracas atrás, com toldos armados, onde já vem o garçom lá, o senhor quer isso, o senhor quer, quer dizer, nem mais o trabalho da gente se levantar e ir lá. Né? E outra coisa muito preocupante que tu colocaste em relação àquele trajeto entre Gramado e Canela, que vamos considerar um trajeto, digamos assim, VIP. Qual é a placa do Conselho Federal, Conselho Estadual de Educação Física alertando para alguma coisa que tem ali? A placa do Conselho Regional ou Federal de Medicina alertando para algum cuidado que tenha que ter? Ou até dando dicas. Exatamente. Exatamente, quer dizer, não há uma política de saúde pública consistente, permanente, persistente nesse aspecto. Quer dizer, e aí vem a falha de educadores físicos, de médicos, de até mesmo também de fisioterapeutas, né, de nutricionistas. Quer dizer, há um buraco, há uma gama para se avançar enorme. Mas não, e as vamos pessoas longe. acreditarem... Desculpa. Não, só para finalizar, para inteirar a ideia do Zanini, não vamos longe. Nós tínhamos aqui um caminho lindo chamado Caminho dos Parques, que era a região aqui dentro de Porto Alegre, que a gente saía do Parque do Parcão ali, ia até a Redenção, ia até o gasômetro, foi abandonado pela prefeitura. Exatamente. Né? Era onde a gente podia caminhar, correr, pedalar nos finais de semana e está desativado. Se não me engano, foi inclusive na época que o atual governador era prefeito de Porto Alegre que foi instituído isso. Foi instituído, exatamente. O governo está surgindo na prefeitura, havia toda uma demarcação. Né, nas vias. Que já naquela época era toda sempre desrespeitada, porque as pessoas estacionavam ali. Hoje em dia, então, ninguém mais fala disso. Havia algumas placas com alguma sinalização com relação à distância, enfim. Né? Então tinha um precário, mas pelo menos tinha algumas informações ali. E hoje nós não temos mais isso em Porto Alegre. Né? Agora existe esse parque, essa parte de ciclovia ali em frente ao shopping da Zona Sul, ali, né? O Barra Shopping. Entretanto, a cidade é carente, nós precisamos mais desses espaços, dessas áreas para praticar essas atividades. Sim, ciclovia aqui no Brasil tem que tomar cuidado, né? Porque vira e mexe a gente escuta falar que um atleta profissional foi atropelado. Né? Ou correndo ou andando de bicicleta. Nós tivemos uns anos atrás um colega de profissão dele, sabe, uma coisa lamentável, num domingo pela manhã, um motorista bêbado matou um professor universitário. Um grande professor universitário. Né? E aí? Nada é feito numa via que deveria estar interrompida, foi uma fatalidade, uma coisa grotesca, como aconteceu, mais ou menos similar ao que aconteceu com o filho da Cissa Guimarães. Quer dizer, uma pista interrompida, uma pista que todo mundo sabe que aos sábados, domingos e feriados é destinada à população, né, ao esporte, à população. Essa pessoa invadiu, como foi lá no Rio de Janeiro, a pista estava fechada, a mesma coisa. Então, é lamentável que isso ainda aconteça. Nós não temos áreas públicas, as áreas públicas adequadas não têm uma participação efetiva, não há uma preocupação efetiva de governos nesse sentido, né, e nem de entidades como essa que eu citei. Quer dizer, não adianta ficar falando que os consultórios, que as academias estão cheias. A saúde pública começa muito mais precocemente ser feitas em parques, praças, né, onde a pessoa começa a receber orientação do que comer, como praticar seus exercícios. Eu até pergunto para ele quantos alunos, e é uma pessoa que já tem algum tempo de prática dentro da educação física, quantos alunos fazem mais de 4 horas por semana contigo, de uma maneira supervisionada? Quantos? Em torno só de 20%. Aí. A grande maioria, na verdade, ela acaba praticando em média 2 vezes por semana. Na verdade, foi interessante porque se vocês fizerem um levantamento, principalmente aquele aluno que vai à academia com um trabalho com o seu professor, com o personal trainer, muitas vezes esse aluno ele só vai à academia e fica somente aquele tempo que ele está tendo aula com o personal. Eu até procuro estimular meus alunos que eles procurem em outros momentos ou se prolonguem na academia para fazer outras atividades e estender sua treinabilidade, né? Ou seja, aproveitar um pouco mais o próprio recurso da academia. Porque muitas vezes o aluno ele tem aquele momento com o seu professor, com o seu personal trainer, ele chega na academia, ele treina aquele período de 1 hora e ele vai embora. Isso os que vão, né, Marcelo? Não, sem contar os que fazem disso uma coisa muito esporádica, né? E ele acaba uma época do ano e deu, né? E ele vai 1, 2 vezes por semana na academia,
que são aqueles 2 momentos que ele tem com o seu professor particular. E há um fato muito importante, o telespectador tem que ter isso bem em mente, que não importa se aquele jovem ou aquela jovem foi aos 13, 14, até os 20 anos, antes de ingressar numa carreira acadêmica, universitária ou profissional, praticava exercícios físicos, ou até mesmo foi atleta. Essa memória física fica o gestual. Se ela voltar a fazer natação, vôlei ou ele jogar seu tênis, sabe, ele vai ter mais facilidade para retomar o esporte. Agora, aquilo que ele adquiriu de condicionamento físico se vai rapidamente. Em menos de 1 mês, em 3 semanas, se perde praticamente tudo o trabalho de um professor. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que a pessoa não ache, mas eu fiz esporte quando era jovem, hoje em dia não preciso mais fazer. Não existe poupança em relação a exercício físico. A prática de exercícios físicos tem que ser continuada e muito bem orientada, porque senão acaba gerando dor, acaba gerando lesão, e aí a pessoa diz, tá vendo, exercício físico não é para mim, vou largar essa porcaria. É que nem pardal, né, na rua. Não adianta passar a 20 por hora no Danilo se passou a 80 no outro, né? Não está poupando passar 20. Não adianta fazer exercício. Mas tá muito gostoso e a gente já... Que cada especialidade já tem subespecialidade. Eu estava rindo que, pelo jeito, o que eu estou usando de minha nutrição e de hidratação antes de fazer exercício está tudo errado, mas nós vamos abordar isso daqui a pouco. O Zanin estava me malhando aqui. Mas, Marcelo, as atividades físicas mais recomendadas para o verão, Perfeito. e equipamento adequado. O que a gente pode falar sobre isso? Bom, verão é sugestivo, né? Rua. Então, atividade de preferência que a gente possa realizar na rua. A gente já passa praticamente, que nem o Zanini comentou, a gente já passa praticamente o ano aqui com o inverno muito longo, né? Fosse tu, na verdade, comentaste. Realmente, se nós botarmos na balança, se nós temos mais verão do que inverno, se nós temos mais calor do que frio, nós temos muito mais frio do que calor. Então, nesses períodos de verão, o ideal é que a gente realiza atividades ao ar livre. Claro, tomando cuidado com relação a horários, né? Então, de preferência, aquela atividade física no início da manhã, até por volta de cedo, né, da manhã, até as 9h30, 10 horas no máximo da manhã. E a partir das 5 da tarde também, um horário, né, a partir das 17, das 18 horas também, um horário interessante para voltar a fazer a sua atividade. Evitando aquele pico muito quente de sol, para, né, tomar cuidado, usar o protetor solar, né, recomendável. Óculos, nós já vimos que nós temos que usar óculos aqui para se proteger dos olhos. Ela está falando tênis óculos adequado. porque eu jogo tênis na hora do almoço, entendeu? Se eu for jogar, mas isso porque eu tenho que trabalhar, eu opero de manhã e atendo de tarde. Daí a Ana está dizendo que tem que usar óculos para jogar tênis. Sabe que o ideal... Se eu usar óculos para jogar tênis, eu não enxergo a bola. Na tua atividade seria fazer o contrário, seria colocar a tua academia, que é indoor, ao meio-dia, e deixar o tênis, que é outdoor, ou seja, que é ao ar livre, para o final de tarde, à noite. Mas eu vou tomar o meu solzinho, que horas, né? Porque eu opero dentro de sala o tempo todo. Mas justamente, tu está tomando o sol justamente no horário menos indicado, que é o meio-dia. Não, mas com bastante filtro solar. Mesmo assim, tu suas, tá toda hora te secando. Outro cuidado... Eu vou ter que parar de fazer exercício. Não, mas é uma coisa muito inclemente, que vocês sabem que a gente está no mundo, dentro dos 2 ou 3 maiores buracos da camada de ozônio, e está sobre o nosso estado. E como nós temos uma incidência muito grande de população caucasiana, os homens, principalmente, além de todos os cuidados que são inerentes tanto para homem quanto para mulher em relação a cuidados, passar de filtro solar, usar roupas o mais adequadas possíveis, até ele pode falar, porque há roupas com tecnologias muito novas, interessantes, mas os homens, porque a calvície começa a bater em alguns desde os 18, 20 anos de idade, e com o passar do tempo a mulher ainda permanece uma boa quantidade de cabelo, né, mas cuidar muito isso, os nossos colegas dermatologistas e cirurgiões plásticos, né, sabem o quanto de lesões começa a haver, né, em couro cabeludo, porque exatamente por não haver uma proteção adequada. Com relação à calvície é bem interessante. Naquele indivíduo que já é calvo, ele deve passar o protetor, ele deve passar o filtro solar na região calva. Entretanto, se ele for utilizar um boné para praticar a sua atividade física, é muito importante que esse boné seja de alta tecnologia, ou seja, de preferência de dry, né? São materiais que respiram. São materiais inteligentes, são materiais que respiram, diferente do algodão.
Então, o que acaba acontecendo? Justamente para não estimular mais a queda de cabelo. Então, é fundamental que se a gente for correr, que o boné também seja um boné que ele possibilite a respiração do couro cabeludo. São fatores que são coadjuvantes, né, Marcelo? Porque eu faço, na clínica a gente faz muito transplante de cabelo, e uma das coisas que a gente recomenda realmente para a gurizada, que tem guri que dorme de boné e acorda de boné. E quando começa a perder um pouco de cabelo, daí então toma banho de boné, né? Que é para não cair, porque ele acha que vai cair o cabelo. Na verdade, esses fatores, eles são predisponentes, né? Não são, aliás, minto. O predisponente é a herança familiar, é o genético. Né? É o genético. Se o cara não tem o fator genético, ele pode ter uma rarefação? Pode. É o cara que toma medicação, toma bomba, ou trabalha, ou teve alguma infecção, ou então trabalha em ambiente contaminado, tal. Mas, via de regra, o cara que não tem a herança genética, se ele interromper o fator que está causando o problema, ele vai recuperar. Vai recuperar. Né? Mas é muito importante citar porque, assim, porque muita gente, e principalmente o que está perdendo o cabelo, se tu não tomar cuidado, o cara não tira o boné de jeito nenhum. Quer dizer, a gente nota isso, e é uma coisa que eu recomendo sempre na clínica, não que ele vai ficar calvo porque ele está usando o boné, mas que é um fator a mais. Quer dizer, o estresse, a sujeira do couro cabeludo, não lavar, porque acho que se lavar cai, abafar demais. Então, a roupa adequada, eu acho que, e hoje em dia não tem motivo para quem pratica esporte não usar uma roupa adequada, né? Sim. A gente nota isso aí, assim, muitas vezes como o atleta, entre aspas, não tem um treinador ou não se preocupa em perder um pouco de dinheiro ou de tempo com alguém que lhe dê uma assessoria, um profissional treinado, a roupa que ele usa para malhar não é a mais adequada, a que ele usa para correr não é a mais adequada, ou que ele usa o tênis, às vezes, pega aquele tênis velho e está lá no armário, mas esse aí é o que fica melhor no meu pé, está correndo com o tênis errado, andando com o tênis errado. Eu coloco muitas vezes que o dinheiro despendido ao se trabalhar com um educador físico ou com um fisioterapeuta não é um dinheiro desperdiçado. É similar à área médica ao dinheiro usado com um bom psiquiatra. É um investimento. A gente paga, obviamente, o trabalho desse profissional, mas vai ter um retorno muito maior imediatamente ou logo ali à frente. Então, não se pode encarar dessa forma, porque, como eu já disse, um exercício físico mal realizado, sem orientação, vai com muita probabilidade gerar lesão, gerar desconforto, gerar o abandono, muitas vezes até para sempre desse praticante, e aí os danos para o organismo e também para o bolso dessa pessoa que está abandonando vão ser muito mais cruéis do que pagar um profissional adequadamente e fazer o exercício da maneira correta. Mas não é uma coisa antiga essa ideia, né, Zanini? Apesar da tua especialidade ser uma especialidade mais velha do que a minha, a gente nota que a noção que o pessoal tem, Marcelo, de procurar, por exemplo, fazer uma avaliação médica. Eu acho que é muito pouca gente que faz isso antes de começar a praticar qualquer esporte. Posso estar errado, pode estar mudando, mas eu não conheço particularmente, a não ser alguns casos assim de pessoas que vêm para a clínica, que a gente encaminha, ou que vai tratar com um bom personal e é encaminhado para fazer uma avaliação. Da mesma forma, conheço muito pouca gente que procura um bom personal, seja lá para o esporte que for, né? Alguém da área para fazer um acompanhamento. Infelizmente, eu acho que a pessoa só busca isso quando ela já está ruim, né? É a noção que, infelizmente, a nossa sociedade disseminou. Né? O curativo é muito mais interessante, falsamente muito mais interessante, do que a visão preventiva. Então, por isso que eu digo que há uma falha muito grande de governos em relação a uma inexistência de uma política permanente, persistente, eficaz
no combate, como colocou muito bem o Marcelo, dessa epidemia seríssima, gravíssima da sociedade moderna, que é a obesidade, o sedentarismo e todas as doenças que vêm com esses maus hábitos de vida. Eu acho muito importante também, destacando essa questão, com relação à importância que nós devemos dar à saúde básica e à importância do exercício dentro da saúde básica, né? A questão da informação na saúde básica, com relação aos hábitos alimentares, com relação à prática de exercícios, com relação à importância de buscar o seu médico, de ter um médico, de ter referência do seu médico. As pessoas não têm isso. Infelizmente, nós não temos essa cultura, nem na sociedade como um todo e principalmente na sociedade que busca suas informações e busca seus recursos no SUS, por exemplo. Então, acho que nós devemos começar a olhar um pouco mais abaixo, dentro da saúde básica, e começar a trabalhar essas questões dentro da saúde básica. Isso não é privilégio só da área de vocês não, pessoal, tá? Na minha especialidade, por exemplo, o que tem de gente que faz procedimento de cirurgia plástica, eu até algumas vezes quando ia em outros programas de conhecidos, de pessoas até que são meus pacientes, que eu comentava, dizia assim, faça cirurgia plástica com cirurgião plástico, o cara dava risada e dizia assim, mas como faça cirurgia plástica com cirurgião plástico? Eu digo, porque tem muita gente que faz cirurgia plástica com gente que não é formado em cirurgia plástica, que não fez uma residência, não fez uma especialização. Da mesma forma, Marcelo, o que eu já vi de gente fazendo academia com quem não tem formação, né, muita gente não sabe que o personal ele tem que ter uma formação. Sim. Né? Você vai fazer um acompanhamento com o personal, que é um curioso, vai acabar parando. Eu vou muito mais agudo essa questão em relação à atuação de conselhos regionais e federais. Por exemplo, quantos profissionais da área do Marcelo têm habilitação para fazerem parte de uma brigada socorrista dentro de uma academia, dentro de um parque, enfim, num ambiente desses. Vou além, brigadas de socorro, médicos e paramédicos dentro de centros comerciais. Procura achar num estádio de futebol, vamos usar os dois melhores, Beira-Rio e Olímpico, em centros comerciais, a população preste atenção, aonde vai achar um desfibrilador? Tá? E achando esse desfibrilador, pare ao lado e simule uma situação e veja quem vai lhe acorrer. Não há uma brigada, tem brigadas de incêndio, mas pessoas habilitadas para isso, né, e dentro de uma academia, o preparador físico, o educador físico é uma pessoa fundamental dentro desse processo. Ele vai estar junto com o cliente, que tomara não venha a se tornar paciente, e teria todas as condições de dar uma primeira abordagem. Normalmente, por falha no curso e por falha depois de ser instruído, ele não tem condições de fazer isso. Os próprios médicos não passam por cursos de reciclagem. Quantos médicos têm condição de atender, infelizmente, condições de atender uma emergência desse nível? Eu vou te dizer mais, dentro do futebol, que foi uma área que eu trabalhei durante muito tempo, a Federação Gaúcha de Futebol é a única no Brasil que se preocupa com isso, em fazer cursos de reciclagem dos seus médicos, dos clubes oferecer e exigir isso dos médicos. Então, quer dizer, é muito complicado. Aí nós vemos aquela pantomima que foi transmitida para o mundo inteiro, e para não dizer, mas está falando mal das outras áreas da saúde, né? Não, estou falando mal também dos médicos que não souberam atender adequadamente aquele jogador, o Serginho, quando aconteceu aquela parada. Quer dizer, foi uma sucessão de coisas erradas, sabe? Desde uma maca, não ter a maca rígida, a ambulância está parada, enfim, uma série de coisas. Então, há uma série de fatores a serem levantados, a serem levados em consideração, né, em relação à saúde pública. Mas o mais importante que eu volto a dizer é
cutucar, estimular os conselhos regionais federais das áreas, da nossa área, da educação física, a terem políticas regulares e eficientes em relação a despertar e manter a prática regular de exercícios físicos para a população. É um absurdo que a gente vê, nós não vemos, se a gente for ao Parque Chico Mendes, à Redenção, ao Parcão, Praça da Encol, estou citando 4, 5 principais parques da nossa cidade, eu não vou nem dizer o interior, onde as pessoas onde andam eles bastante, estiveram, né? Fazem bastante exatamente. Exercício ali. E aí eles estiveram numa cidade de uma cultura europeia mais arraigada, uma cidade de origem alemã, nível, né? de bom nível sociocultural, e mesmo assim, olha o desastre que eles constataram. Quer dizer, é muito sério o que a gente está discutindo aqui e os governos têm que se dar atenção disso. Sabe o que acontece, Danine? Normalmente o pessoal acha que primeiro nunca vai acontecer com ele. Acontece. A gente só se dá conta que acontece quando acontece com a gente. E segundo, sempre se pensa no gasto imediato, que é o problema de não procurar alguém habilitado em qualquer uma das nossas áreas. Na tua área também, né, Ana? Vai implantar um dente com quem não fez curso, não fez nada. Não, tem gente botando implante com odontopediatra, né? E quer que o implante fique, né? Deixa eu te dizer, se eu te disser o que tem de gente fazendo cirurgia plástica, não dá nem para comentar que Mas o próprio conselho, até falando da área da Ana, o próprio conselho regional começou a veicular uma propaganda que para mim soou absurdamente absurda, né? Coloca o seu aparelho ortodôntico com um dentista, mas vem cá, quem é que está colocando aparelho ortodôntico que não é dentista? Infelizmente, no centro tem clínicas populares que quem bota aparelho não é dentista. Aí 2 ou 3 colegas dentistas, 2 ou 3 amigos dentistas me alertaram, olha o que está acontecendo, na realidade é isso. E não são dentistas. Então assim, tá muito gostoso o papo de novo, Zanini, mas a gente já volta depois do comercial. Não mude, que tem coisa maravilhosa vindo por aí. A gente já volta.